E hoje é sexta-feira, não streamei, mas estou aqui preparado para falar do jogo do Benfica frente ao Boa Vista no Estádio da Luz e fazer o meu vídeo para o YouTube. Aproveito esta janela que não estou a streamar, porque normalmente é um trecho daquilo que eu streamo, e aproveito para falar para vocês que estão no YouTube à procura também da minha opinião sobre o jogo. Certamente que o meu canal está morto. É uma questão de ressuscitar o canal. Sei que é muito difícil, mas o canal também serve para ter conteúdo para as pessoas que não me assistem em direto, e aproveito então para fomentar o canal à espera que o canal acabe por saltar e chegar a números mais interessantes. Portanto, aproveito para vos pedir, subscrevam o canal, que é muito importante, também dar aquele likezinho como apoio. E também na caixa de comentários vou estar à espera da vossa opinião sobre o jogo do Benfica, que venceu por 2-0 o Boa Vista no Estádio da Luz. Iremos ter conteúdo no YouTube até final da temporada, com as análises não só aos três grandes em Portugal, mas claro que aproveito para falar também das outras equipas. No jogo do Benfica, 2-0 era o mínimo obrigatório para a equipa do Benfica continuar a alimentar aquilo que é um dos seus grandes objetivos, que é a conquista do título nacional. E com estes 3 pontos, o Benfica consegue reduzir a margem que tinha perante o Sporting. O Sporting tinha vencido o Vizela por 5-2. O Braga, que também jogou e venceu fora a equipa do Famalicão. Portanto, o Braga aqui já soma 36 pontos e criou aqui o fosso com o Vitória. O Vitória ainda vai ter que jogar esta jornada frente ao Estrela da Amadora. E com a vitória do Sporting, 46 pontos, Benfica 45. Fica aqui a faltar o jogo do Futebol Clube do Porto, que será frente à equipa do Moreirense. Eu trago aqui alguns quadros também, e quadros preparadíssimos para o YouTube, porque a diferença está eu ter tempo para fazer um vídeo, é ter isto mais bonito, com o nome dos jogadores, o número dos jogadores, e trago também aqui algumas estatísticas que eu quero abordar sobre aquilo que foi o jogo do Benfica. O Benfica que parte para esta equipa com uma ausência, portanto João Neves teve uma indisposição e acabou por ficar no banco, entrou numa parte importante do jogo do Benfica, e o Benfica traz exatamente a mesma equipa, à exceção de João Neves por Florentino Luís. Trubin na baliza, quarteto defensivo com Morato, Otamendi, António Silva e Osnes à direita, Florentino, Coxo no meio campo, e depois o trio ofensivo João Mário, Rafa e Ángel Di Maria, com Arthur Cabral na frente como o avançado da equipa do Benfica. Por parte do Boa Vista, a equipa de Ricardo Paiva também tem aqui uma alteração. Filipe Ferreira, que foi o lateral do último jogo frente à equipa do Vizela, numa excelente vitória do Boa Vista, Filipe Ferreira acaba por ficar de fora e salta para o 11 o Salvador Agra. Salvador Agra que foi para a direita, era um lugar preenchido por Luís Santos. Portanto, o Luís passa para a esquerda, Salvador passa para a direita. João Gonçalves na baliza, Sassó e Abascal, dupla de centrais. À frente, 2 médios bem posicionais, o Seba Pérez com o Makouta, e o Reizinho é um jogador talhado tecnicamente acima da média. O número 10 da equipa do Boa Vista seria para ligar para aquelas transições ofensivas da equipa do Bessa. Bruno Lourenço à direita, Tiago Moraes à esquerda e Bozenic. Fala-se nesta janela de mercado que está pronto para sair da equipa do Boa Vista. Bozenic foi então o avançado da equipa do Boa Vista. Em relação ao jogo, sabíamos que o Benfica, em termos de dinâmica da equipa, modelo de jogo, iria se manter. Benfica que nos últimos resultados tem várias vitórias. Se não estou em erro, o Benfica nos últimos 10 jogos para todas as competições não tem qualquer derrota, e acho que tem ali 2 empates, se não estou em erro, posso estar errado, mas nos últimos 10 jogos o Benfica não tem qualquer derrota. O Boa Vista, o cenário era diferente. O Boa Vista traz uma vitória frente ao Vizela por 4-1, mas nos últimos 10 jogos não tinha qualquer vitória. Portanto, a equipa de Ricardo Paiva, apesar destes resultados, estava em ascensão, porque empata com o Porto e depois vence o Vizela, mas cai por terra em relação ao jogo no Estádio da Luz. Benfica que fez uma primeira parte
que eu acredito que teve uma preponderância no jogo muito mais dentro do meio campo do Boa Vista. O que eu quero dizer com isto é que o Benfica na primeira parte esteve mais próximo do golo do que propriamente a equipa do Boa Vista. Mas estava-se a esperar algumas dificuldades, porque a equipa do Benfica, mesmo estando identificada no processo e no modelo de jogo de Roger Schmidt, eu creio que Boa Vista foi se alimentando muito das situações em termos de tomada de decisão dos jogadores do Benfica, principalmente no último terço. E vamos já passar para o plano tático para tentar explicar essa situação e depois fazer a ponte para a segunda parte. Uma primeira parte que eu quero também trazer aqui alguns resultados em termos estatísticos. O Benfica na primeira parte tem 54% de posse de bola, 46% para o Boa Vista, e o Benfica não teve um número tão grande em termos de posse de bola, mas quem viu o jogo, o Benfica manteve-se muito tempo dentro do meio campo do Boa Vista. Isto é, o Benfica, que não tem uma grande capacidade de pressionar alto em alguns momentos, acaba o Boa Vista por ter posse de bola na primeira linha, ou na única, na linha defensiva, no seu setor mais defensivo. Aqui é de realçar, o Benfica tem 10 remates na primeira parte e apenas 4 foram à baliza. Por parte do Boa Vista, um remate e nenhum foi direcionado a Trubin. De realçar que o Benfica tem 9 cantos e tem apenas um canto para o Boa Vista. Apesar do Benfica não ter um grande número de posse de bola, acaba por estar mais próximo do golo do que a equipa do Boa Vista. Olhando para o esquema tático da equipa do Benfica, o Benfica tem aqui alguns problemas. O Benfica que, sem bola e quando sobe linhas para pressionar o adversário, o Benfica vai-se perdendo um pouco naquilo que são as situações mais anárquicas, tomadas de decisões mais individuais, que podem depois ferir toda a organização defensiva. Mas eu não quero falar sobre isso porque eu falei já no vídeo anterior, mas eu quero tentar perceber então o Benfica. O Benfica tem aqui alguns problemas, principalmente na primeira parte, e eu depois vou tentar esquematizar a forma como o Benfica joga e a forma como o Boa Vista defende. Boa Vista que faz descer o Bruno Lourenço para auxílio da linha mais defensiva e na linha intermédia e mais defensivamente no lado do Salvador Agra, e o Tiago Moraes também acaba por descer para salvaguardar o corredor à esquerda em termos defensivos e juntam-se a uma linha intermédia. Bozeni, que é o jogador que fica mais avançado por parte da Boa Vista, e depois há o Reizinho que vai ajudando no corredor central, sempre a pressionar o portador da bola. Agora, o Benfica quando tem bola, e aqui há um grande problema deste Benfica, que eu creio que é uma equipa que está sempre à espera do individual, jogadores que consigam num determinado momento conseguir fazer o golo e dar oxigênio à equipa do Benfica, mas o Benfica tem então a Rafa no espaçamento à procura de um espaço entre linhas, sabendo que Seba Pérez e Makouta no corredor central acabam por anular em quase todas as situações de ataque do Benfica. Portanto, um meio campo a 3 para os dois médios da equipa do Benfica, Florentino e Coxo e Rafa. Aqui nós estamos a ver quase uma igualdade numérica, porque são 3 jogadores para 3 jogadores do Benfica. 3 com Seba Pérez, Makouta e Reizinho, para Coxo, Florentino e Rafa. O problema do Benfica é atrair o jogo por dentro, que será mais complicado, porque o Boa Vista concentra um aglomerado de jogadores no corredor central, e depois temos aqui João Mário, que é um jogador que está constantemente dentro, e aqui o Benfica tem um problema de associação entre dois setores, o setor defensivo e o setor mais ofensivo, em que Morato é um jogador que, apesar de dar essa profundidade, eu creio que Morato, em termos posicionais, dá essa profundidade, mas só em termos posicionais. E depois, do outro lado, ou tens Di Maria por fora e Osnes aparece por dentro, ou Osnes aparece por fora e Di Maria aparece por dentro. Otamendi e António Silva jogam claramente mais avançados, e temos aqui o panorama da primeira parte, até porque o Boa Vista tem apenas um remate à baliza e nem foi enquadrado. Portanto, o panorama da primeira parte é este. E então, temos aqui algumas dificuldades, que é, no lado esquerdo, o Benfica acaba por ter uma situação precária.
Eu acho que está abaixo do mediano. É uma situação precária, que é a relação entre Morato e João Mário. Até porque, quando o Benfica tem bola, e vamos imaginar que Coxo tem bola, Morato acaba por estar aberto no seu corredor, a bola até é capaz de entrar em Morato. O desenvolvimento pós-Morato acaba por complicar a vida ao Benfica, até porque eu acredito que se Morato tiver bola, eu creio que João Mário é o jogador que tem que dar largura no corredor, soltar o corredor para Rafa. O problema é que João Mário, estando completamente dentro, o Benfica vai afunilar o seu jogo no corredor central. E muitas vezes o Morato, quando recebe bola, a única coisa que faz é o passe atrasado para que o Benfica mude o corredor à bola. No lado direito é diferente, até porque o Oshness tem uma grande capacidade e diferente de Morato, que consegue desbloquear o jogo, e o Di Maria tem esta grande capacidade de desequilibrar quando tem bola. Acredito eu, mais do que João Mário. Então, na primeira parte, o Benfica, que tem claramente que depender de jogadores à frente da linha média, à frente de Florentino e de Coxo, terá o Benfica que ter sangue novo, e o sangue novo até pode partir por estes jogadores que jogam sempre, que é a capacidade de improvisar através da criatividade e da magia dos jogadores do Benfica do meio campo à frente, porque taticamente a não resolução do corredor à esquerda, a não resolução do corredor à direita, cabe ao Benfica no espaço central ter jogadores que possam desequilibrar, e na primeira parte não teve. Vejamos, se Morato dá profundidade e é curto na decisão, se João Mário acaba por ficar dentro e muitas vezes na zona de Rafa, se Rafa tem dificuldades no corredor central devido ao aglomerado de jogadores que o Boavista tem, e se Di Maria não aparecer no contexto ofensivo, acaba o Benfica por ter Arthur Cabral. E uma equipa como a do Benfica, que luta por títulos, teria que ter na frente de ataque um jogador que, onde menos nós esperávamos, o jogador acaba por ditar essa diferença. E eu vou dar um exemplo. O Sporting, que este ano tem Gyökeres, há momentos que nós não esperamos muito de Gyökeres e ele faz o gol. É esse improvisar, através das suas características mais técnicas, que o jogador terá que usar desse individualismo para aumentar o oxigênio da equipa do Benfica, neste caso. Ou seja, se em termos ofensivos o João Mário não aparece, o Di Maria não tem os rasgos individuais, o Rafa não tem espaço, o Benfica consegue chegar lá, mas quando chega lá, nem a tomada de decisão é melhor e nem os jogadores do Benfica conseguem, em termos individuais, pautar por essa diferença. E uma equipa grande precisa disso. Precisa de jogadores que, em situações que nós não estamos a contar, eles tirem o tal coelho da cartola e passam a fazer golo. Até porque este fantasma da primeira parte fez-me lembrar fantasmas do Farense, do Casa Pia, em que dizem que o Benfica é uma equipa extremamente ofensiva, mas a relação das oportunidades criadas versus o golo muitas vezes sai curto, e é preciso nesses momentos que o Benfica precisa do âmbito mais individual. Ora bem, o Boavista a defender muito bem, 4-5-1, Boavista a jogar a favor do tempo, a cada minuto o relógio fica mais amigo da equipa do Boavista, a manter esta estratégia. O Boavista consegue chegar ao intervalo com o resultado bastante positivo. Creio que o Boavista, na segunda parte, iria manter a mesma estratégia. Portanto, problemas por parte do Benfica em termos ofensivos, na relação dos dois corredores laterais e com falta de espaço no corredor central. Na segunda parte, o Benfica marca logo na entrada do jogo, o golo foi anulado e o Boavista começou a sair um pouco mais para o ataque, porque o Benfica na segunda parte expôs-se mais, mesmo com a movimentação, na minha ótica, de Coxu, mantendo o Florentino um pouco mais posicional. Notou-se uma subida do Oshness e claramente o Morato
exposto ao seu corredor, e o Boa Vista começou a sair em transições cada vez mais perigosas. E o futebol é mesmo isto. A equipa que não marca normalmente sofre. Neste caso, o Benfica foi-se aguentando e acabou por marcar o golo aos 61 minutos por Di Maria. E aqui entramos no âmbito individual. Aquilo que o Benfica não teve na primeira parte, acabou por ter na segunda parte. Porque o Benfica precisa do meio campo à frente, quando taticamente as coisas não estão a correr bem. O Benfica precisa que o individual faça essa diferença. Portanto, o Benfica precisa tanto de Di Maria, como de Rafa, como de João Mário. E mesmo em todas essas três soluções, se o Benfica não tem um ponta de lança imprevisível, criativo e que faça a diferença, então vamos estar sempre aqui a dizer que o Benfica faz 20, 30 remates e marca poucos golos. Em algumas situações, em jogos, particularmente em casa, porque as equipas acabam por se fechar mais um bocadito e vão sair nessa transição. Di Maria aparece muito bem, a fazer o golo aos 60 minutos, mas a partir do momento o jogo foi avançando e o Boa Vista foi acreditando mais que era possível marcar o golo do empate. Há aqui um momento de jogo em que Florentino vê o cartão amarelo e logo a seguir ele tem ali uma entrada que não foi falta, mas foi uma entrada impetuosa, em que Roger Schmidt percebeu que o meio campo precisava de ser melhorado e acrescentou então Oshness para o meio, Tomás Araújo para a direita e meteu o Marcos Leonardo no lugar do Artur Cabral. E eu devo ser a única pessoa que não gosto de ver o Oshness no corredor central. É um jogador que perde completamente o posicionamento. No setor ofensivo, é um jogador que aparece muito no último terço, em que depois poderá, na transição, haver espaço para que o Boa Vista acabará por sair e criar algum perigo. Não tenho aqui os nomes, mas imaginando que aqui terias o Tomás Araújo, o Oshness a jogar no meio campo com Coxo, o Benfica quando tem bola aqui em Di Maria, o Oshness é capaz de aparecer aqui nesta zona, numa zona em que o seu posicionamento era ao lado de Coxo. Nesse momento em que Oshness passa para o meio, o Benfica não foi melhor. E então urge-se a necessidade de colocar o João Neves, o miúdo que esteve indisponível antes da partida, e então urge-se a necessidade de lançar o João Neves. Curiosamente, a falar de pontas de lança, o Marcos Leonardo acaba por entrar e faz o golo. Portanto, 2 jogos, 2 golos, num lance em que o passe do Otamendi é uma coisa absurda. A recepção de Di Maria e depois servir o Marcos Leonardo acabou por coroar toda a jogada. Agora, é de realçar que quando o Otamendi faz o passe e a bola vai a caminho do Di Maria, é tentar perceber o acompanhamento de Marcos Leonardo, porque quando o Di Maria recebe a bola, o Marcos Leonardo está lá. E então a minha pergunta é: será que o Benfica tem então o seu ponta de lança definido, Marcos Leonardo? Só o futuro irá ditar. O Benfica que acaba por vencer por 2-0, passando em alguns momentos da segunda parte, não digo numa aflição, mas num aperto em que o Boa Vista espreitou sempre o seu último terço. Uma primeira parte fraquinha por parte do Benfica, uma segunda parte mais agressiva, mais rápida, e claramente o individual a vir ao de cima. Portanto, objetivo mínimo concretizado, que era a vitória por parte do Benfica, o que vem aumentar a sua pontuação, tendo em vista que o Sporting tinha jogado ontem. Portanto, boa vitória para o Benfica, encaixa na perfeição. A ver, vamos como é que este Boa Vista vai reagir a esta segunda volta com Ricardo Paiva e Jorge Couto no comando. Benfica vence e agora temos um período para a semana em relação à Taça da Liga, à Final Four,
presumindo que Roger Schmidt poderá fazer alterações, até porque tem agora Álvaro Carreras, o lateral esquerdo, tem também a afirmação de Marcos Leonardo, mas estaremos aqui para assistir àquilo que vem por aí em relação à Final Four da Taça da Liga. Espero que tenham gostado desta minha análise à equipa do Benfica frente à equipa do Boa Vista. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante, dar o likezinho, comentar aí na caixa de comentários, e as minhas redes sociais estão todas aí na descrição. Por isso, vemo-nos num próximo vídeo, que será a análise ao Futebol Clube do Porto Moreirense.